Sejam bem-vindos e bem-vindas ao 3.5 de conteúdo da Cão Vivendo. Aqui nós discutimos como resolver os comportamentos indesejados do seu cão. Eu sou Kel Gonçalves, comportamentalista e fundadora da Cão Vivendo, e o tema de hoje é: qual a sua responsabilidade sobre os comportamentos indesejados do seu cão? Vocês vão entender que peça-chave é essa para você realmente conseguir alterar, modificar, mudar os comportamentos do seu cachorro. Sem isso aqui que vocês vão aprender hoje, fica praticamente impossível você fazer qualquer mudança no comportamento do cão. Inclusive, eu acredito que o tema de hoje é uma das grandes razões para a gente ter treinadores que conseguem resultados e tutores que têm dificuldade de conseguir os mesmos resultados, ou o motivo pelo qual a gente tem cães que atendem muito bem aos pedidos do treinador e não atendem muito bem aos pedidos do tutor. Então fica ligado que o tema de hoje é muito importante para você realmente ter sucesso na sua jornada. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que quando eu falo responsabilidade do tutor, eu não quero dizer culpa do tutor. Muitas vezes o cachorro ele apresenta um comportamento indesejado, ruim, que a gente considera negativo, e não foi o tutor que criou esse comportamento. Muitas vezes o cachorro ele já estava com aquele comportamento ou aquele comportamento se desenvolveu por uma razão diferente do tutor. A questão toda é, quando a gente fala em responsabilidade, a gente quer dizer o tutor de alguma maneira está contribuindo com a manutenção daquele comportamento. Então, de alguma forma, o seu cachorro ele continua apresentando esse comportamento na sua presença, na sua casa, dentro da sua família. Então, se isso continua acontecendo na sua presença, na sua casa, dentro da sua família, significa que você tem alguma responsabilidade ali na manutenção daquele comportamento. Você não está conseguindo fazer nada para que aquele comportamento ele deixe de acontecer ou para que o seu cachorro ele opte por um outro comportamento que não aquele. Então, responsabilidade, gente, não é culpa, tá? Não necessariamente o tutor criou aquele comportamento, mas certamente, de alguma maneira, ele é responsável pela manutenção daquela situação. E é aí que o entendimento de vocês sobre qual a minha responsabilidade nos comportamentos indesejados do meu cão, ele é tão importante, porque a gente só consegue mudar aquilo que a gente tem o mínimo de controle. E a gente só vai conseguir retomar esse controle uma vez que a gente perceber que a responsabilidade, ela é nossa. Se você achar que você não tem responsabilidade nenhuma sobre os comportamentos do seu cão, você também não tem nenhum poder de mudança sobre esses comportamentos. E a partir do momento que você entende, não, eu tenho responsabilidade sobre esses comportamentos indesejados, mas é claro que aí você tem que entender como assim eu tenho responsabilidade sobre isso? Exatamente o que eu estou fazendo que faz esses comportamentos continuarem, né? E é isso que vocês vão aprender mais na frente nesse vídeo. Mas uma vez que você tem esse entendimento de que a responsabilidade ela é sua e você traz essa responsabilidade para você, você também ganha o poder de mudar a situação. Coisa que não aconteceria se você achasse o tempo inteiro que é apenas culpa do seu cachorro, responsabilidade do seu cachorro e ele que precisa mudar sozinho. Tá? Quando a gente se coloca na situação, quando a gente traz a responsabilidade para a gente também ganha um bônus muito grande, muito legal, que é justamente a gente poder mudar aquela situação, a gente poder mudar aquele contexto e, consequentemente, a gente poder mudar o comportamento do nosso cachorro. Então, vamos lá. As pessoas confundem muito isso, responsabilidade com culpa, e até alguns treinadores confundem isso. Até alguns adestradores e comportamentalistas, eles acabam insinuando que o tutor tem culpa. Vamos já desmistificar isso daqui, já vamos entender muito bem a diferença entre culpa e responsabilidade. Não necessariamente você criou os comportamentos indesejados do seu cachorro, então se você se sente mal pensando nisso, não precisa pensar nisso. O que importa, o que eu quero que você pense, o que importa pensar é responsabilidade. De que maneira eu estou fazendo a manutenção desses comportamentos indesejados que eu quero tanto mudar, que eu quero tanto tirar da minha rotina. Então vamos nessa. O que são comportamentos indesejados, pessoal? Comportamentos indesejados, muitas vezes eles são comportamentos naturais do cachorro e muitas vezes são comportamentos que não são naturais. Então, um exemplo, um cachorro que late, cachorro latir, é um comportamento natural? É um comportamento natural.
Mas eu tô aqui trabalhando, tô no meu computador e o meu cachorro fica latindo para chamar minha atenção. Apesar de ser um comportamento natural, se tornou um comportamento indesejado. Agora vamos ver um comportamento que não é natural. O cachorro ele tá lá no quintal e ele late o dia inteiro. Ele late sem parar, sem pausa. Qualquer barulho, qualquer folha, qualquer passarinho, qualquer pessoa passando na rua, ele tá latindo. Isso não é um comportamento natural. Por que é importante a gente entender a diferença? Porque o comportamento que ele não é natural, geralmente ele tem uma causa muito profunda num desequilíbrio do cachorro. Então o cachorro, por exemplo, no exemplo que eu acabei de dar, que está no quintal, e ele late o dia inteiro, esse cachorro ele deve estar com uma rotina inadequada. Ele deve estar com uma rotina que não supre as necessidades físicas dele, não supre as necessidades mentais dele, não supre as necessidades sociais dele. Então é um cachorro que está em profundo desequilíbrio. E a gente precisa entender isso porque daí você já vai pensar, poxa, o meu cachorro ele não está bem, psicologicamente falando e até às vezes fisicamente falando. Eu não estou ali atendendo o que ele precisa diariamente para poder dizer que ele é um cachorro saudável psicologicamente, fisicamente, tá? E o psicologicamente não se trata só de atividades mentais, se trata também de atividades sociais e uma série de outros detalhes. Mas você tendo esse entendimento, você já vai conseguir dizer, eu preciso fazer uma alteração severa na rotina do meu cachorro, eu preciso proporcionar mais atividades para ele, ou eu simplesmente vou ter que redirecionar ele ali, interromper aquele comportamento, ensinar para ele um comportamento alternativo. Então, no caso do comportamento natural, a gente vai mais interromper, redirecionar, canalizar aquilo ali para algo positivo, para algo saudável na nossa opinião, para algo desejável na nossa opinião. A gente vai ensinar o nosso cachorro outro comportamento, vai ser um pouco mais, eu não diria simples de trabalhar, mas vai ser mais trabalhado nesse sentido, de interromper o comportamento, de redirecionar aquilo ali, de canalizar para algo saudável, algo que a gente gosta, algo que o cachorro seja produtivo para a gente, para o cachorro, enquanto que o comportamento que não é natural, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele geralmente tem uma raiz muito profunda num desequilíbrio do cachorro. E aí a gente precisa mudar muita coisa na rotina desse cão. Não vai se tratar apenas da gente bloquear o comportamento, da gente ensinar um comportamento alternativo, a gente realmente vai ter que se aprofundar ali na vida daquele cachorro e melhorar ela significativamente. Então, se eu tô aqui, o meu cachorro tá chamando minha atenção latindo, que seria um comportamento natural, por assim dizer, ele não tá latindo em excesso, eu posso só ensinar para ele que isso aqui eu considero inadequado. Eu posso só dar para ele uma outra alternativa de comportamento, como ir deitar na caminha dele. Agora, se o meu cachorro tá lá latindo no quintal o dia inteiro, não vai adiantar eu só interromper o comportamento, porque ele tá me mostrando que ele está muito estressado, ele está usando o latido como válvula de escape. Então eu preciso melhorar a vida dele, eu preciso proporcionar uma outra válvula de escape para daí sim eu poder interromper o comportamento, ensinar para ele um comportamento alternativo e por aí vai. Então, entendam que existem comportamentos naturais, comportamentos que não são naturais. E eles a gente vai tratar de uma forma um pouquinho diferente, mas ambos podem ser comportamentos indesejados dentro da nossa rotina e ambos a gente vai querer mudar. Então vamos seguindo. Eu queria contar para vocês agora como que eu cheguei nessa conclusão de que o tutor assumir responsabilidade sobre os comportamentos do cachorro dele é tão importante. Então, gente, nos anos trabalhando com comportamento canino, principalmente quando eu comecei, é natural que os adestradores, quando começam, pelo menos foi assim para mim, vários dos meus colegas, foquem muito no cachorro. Queiram mudar o cachorro, mudar os comportamentos daquele cachorro e acabem deixando a família, dando menos atenção para a família, menos importância para o papel da família na vida daquele cão e nos comportamentos daquele cão. Só que à medida que os anos foram passando e eu fui trabalhando com cães e com o comportamento deles, adestramento e tudo mais, eu fui percebendo que eu tinha resultados melhores do que os tutores. E isso era um problema para mim, porque quem tem que ter bons resultados é a família. Quem tem que ter um bom resultado com o seu cachorro é você, Não necessariamente é o seu treinador. É claro que o seu treinador vai acabar tendo bons resultados porque é um profissional, está acostumado a fazer aquilo ali e tudo mais. Mas a ideia toda é que você consiga lidar com o seu cachorro, Esse é o nosso objetivo aqui na Cão Vivendo. Que você, de fato, consiga fazer o que você quer fazer com o seu cão para que vocês tenham uma vida saudável, uma vida bacana, uma vida divertida, enfim.
E o que eu percebi? Que a diferença entre eu e o tutor que eu atendia era a forma como eu me portava e a minha consciência de que, dependendo de como eu agisse, o cachorro ia ter determinados comportamentos. Então, o que eu percebi foi, quando eu comecei a comunicar para a família, quando eu comecei a realmente ensinar as famílias que a maneira como elas agiam repercutiam diretamente nos comportamentos do cachorro, tanto os comportamentos que a família gostava, quanto os comportamentos que a família não gostava, aí sim eu comecei a fazer mudanças significativas e transformações significativas na vida dessas famílias humano-caninas, né? Na vida da família humana, na vida da família, na parte humana e na parte canina. Então, a partir desse entendimento e desse uso na prática, da conscientização dos tutores, que eu fui realmente alcançando transformações muito bacanas na vida das pessoas, na vida dos cães, tá? E foi daí que veio toda essa minha experiência e todo esse conhecimento que eu vou tentar passar aqui hoje para vocês nesse vídeo. Então, gente, se você conseguir tomar responsabilidade para você e entender por que você tem responsabilidade nos comportamentos do seu cachorro, você tem uma chavinha aí para você conseguir abrir todas as portas que você quer, para você conseguir mudar o comportamento do seu cão, porque a forma como você age vai ditar os comportamentos do seu cão. Então, pessoal, é muito importante que vocês entendam isso para vocês realmente conseguirem o objetivo de vocês, que é estar mudando todos esses comportamentos indesejados, estar transformando eles em comportamentos bacanas, em comportamentos desejados, em comportamentos que trazem benefícios, são produtivos para você, para o seu cachorro e para a sua família. E aí vem uma dúvida, mas de quanto em quanto tempo eu preciso analisar o meu relacionamento com o meu cão para eu descobrir se eu estou levando o nosso relacionamento para o caminho que eu quero ou se eu estou levando o nosso relacionamento para um caminho ruim, que está dando em comportamentos indesejados, comportamentos negativos. Uma vez que você entender o processo, você não vai ter que parar para analisar o seu relacionamento com o seu cachorro, a forma como você lida com ele. Uma vez que você entender o processo e você for praticando isso daí, vai se tornar natural para você. Vai se tornar muito natural entender, eita, fui eu que provoquei esse comportamento. Tá, não vou fazer isso na próxima. E aí na próxima você já tem aquilo em mente, você já faz diferente. Então é uma prática. Você vai tomando consciência, você vai praticando, você vai mudando a forma como você lida com o seu cão, você vai criando uma estrutura mais bacana para vocês de relacionamento e naturalmente você vai vendo os resultados no seu cachorro, inclusive resultados imediatos, tá? Que essa é a beleza da gente mudar a forma como a gente age. O nosso cachorro, ele responde de imediato, tá? É claro que tem comportamentos que você vai precisar praticar para que eles se consolidem, novos comportamentos, né? E você também vai ter que praticar para quebrar o hábito de comportamentos anteriores ruins. Mas a verdade é que quando a gente muda a nossa postura, quando a gente entende de que maneira a gente está incitando aquele comportamento ruim no cachorro, uma vez que a gente muda isso, a gente geralmente tem uma resposta imediata muito bacana do cão. Então, não é que vocês vão ter que ficar parando para analisar o comportamento do cachorro de vocês e a forma como vocês estão agindo. Isso vai virar natural para vocês uma vez que vocês tomarem consciência e começarem a praticar. E isso que é muito bacana. Tem um lugar que eu vejo as pessoas errando muito nesse quesito, tá? E a gente já vai começar a se aprofundar nesse assunto para vocês entenderem como, de qual forma vocês estão sendo responsáveis pelos comportamentos indesejados, seja pela criação deles, seja pela manutenção deles, tá bom? Não se atenham, não se culpabilizem se foram vocês que criaram esses comportamentos ou não. O que importa é esses comportamentos estão sendo mantidos e a gente tem responsabilidade sobre isso, o tutor tem responsabilidade sobre isso, tá? E eu quero falar para vocês agora os erros mais comuns que eu vejo nesse sentido. O principal deles, pessoal, é a bronca que não é bronca, tá? E o reforço do que é negativo. Vou explicar para vocês. Muitas vezes os tutores acreditam que estão dando uma bronca no cachorro, mas eles não estão, tá? Muitas vezes o cachorro está percebendo aquilo ali como atenção, como afeto. Então, às vezes o cachorro pula no tutor e o tutor, não, desce fulaninho, sai e tal, e toca no cachorro e conversa com o cachorro, fala com o cachorro ali, e tudo que o cachorro queria era atenção naquele momento, e ele está recebendo aquela atenção. Então, para você saber se você está ajudando um comportamento ruim e desfavorecendo um comportamento bom, ou se você está
desfavorecendo um comportamento ruim e ajudando um comportamento bom, você não tem que olhar do seu ponto de vista. Você tem que olhar do ponto de vista do seu cachorro. Você tem que perceber como que ele está entendendo aquela situação. Ok, para mim eu tô brigando. Tô falando, sai fulaninho, não sei o que, papapá. Às vezes tô falando até com raiva, com uma voz mais firme. Mas como que o seu cachorro está percebendo aquilo ali? Porque se ele estiver percebendo como uma forma de atenção, como uma forma de afeto, ele vai continuar aquele comportamento. Você está ajudando o comportamento que você considera indesejado, certo? E desfavorecendo o comportamento que você considera bom, que seria, por exemplo, manter as 4 patas no chão. Quando seu cachorro está com as 4 patas no chão, você ignora ele. Agora, quando ele está pulando em você, sai fulaninho e tal, não sei o quê, você dá atenção para ele. Percebe? Você está desfavorecendo o comportamento que você quer e favorecendo o comportamento que você não quer. Então, um dos 2 principais erros que eu percebo nos tutores ao tentar mudar os comportamentos do seu cão é justamente a bronca que não é bronca. Essa bronca não é bronca, não importa se você considera ela bronca, essa que é a verdade, gente, essa é a dura verdade. O que importa é se o seu cachorro considera isso uma bronca ou não. Se o seu cachorro percebe isso como uma bronca, ok, você vai ver esse comportamento diminuindo de frequência. Mas se o seu cachorro não percebe isso como uma bronca, não adianta o tanto que você percebe isso como uma bronca. Não vai funcionar. O segundo erro é justamente o segundo erro mais comum, gente. O primeiro é a bronca que não é bronca. O segundo erro mais comum é justamente as pessoas estarem se iludindo. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes o cachorro pula e a pessoa chama o comportamentalista, chama o adestrador, diz eu não gosto que ele pule, mas a verdade é que a pessoa gosta e ela não quer que aquele comportamento vá embora. Então, no momento que o cachorro pula, você vê que a pessoa passa a mão, aí tira ele pula de novo, aí ela, tudo bem, fulaninho, agora não, faz um carinho, tira de novo. Gente, isso não é alguém que realmente não quer que o cachorro pule. E se você se identifica com essa situação, eu quero que você pare para refletir. Será que eu realmente quero que meu cachorro pare de pular? Ou será que no fundo, eu gosto quando ele pula? Né? Quando ele pula, me incomoda, mas ao mesmo tempo eu gosto, ele tá perto, eu quero abraçar, eu quero fazer um carinho antes de eu pedir para ele sair. Porque se o cachorro pular, você fizer carinho, abraçar, opa, e daí você tirar, também não vai funcionar, o seu cachorro vai continuar pulando. Então tem N comportamentos indesejados, até agressividades, até cães que são agressivos no colo, por exemplo, que eu já fui atender e acabei descobrindo que a família, na verdade, gostava daquele comportamento. Ou então que um membro da família gostava e reforçava aquele comportamento no cachorro. E aí o que é necessário? Ah, poxa, se eu gosto, então eu não vou conseguir mudar? Não, não é isso. Mas é necessário que a família toda sente, converse e decida. Afinal de contas, esse é um comportamento que a gente vai querer trabalhar para mudar ou não? E uma vez que for decidido que sim, é um comportamento que quer trabalhar para mudar, todo mundo vai ter que se dedicar e se comprometer a não mais reforçar, dar atenção, dar afeto para aquele comportamento. Não se trata de dar afeto para o cachorro, muita atenção aqui. Se trata de dar afeto para o comportamento, tá certo? É parar de reforçar aquele comportamento, não o cão, tá? Então, esses são os 2 erros mais comuns, gente. Ou a bronca que não é bronca, ou na verdade a família gostar do comportamento e tá lá reforçando aquele comportamento secretamente ou às vezes até subconscientemente. Então traga isso para frente, traga isso para discussão, observe você, observe os seus familiares e perceba se por acaso você não está cometendo um desses 2 erros principais. Se você por acaso não está nutrindo esse comportamento que você tanto quer mudar. Agora, gente, por onde que eu começo então? Ok, já entendi. Eu preciso ter responsabilidade sobre o comportamento dos meus cachorros. Isso é positivo para mim, isso não é culpabilizador. Na verdade, eu vou estar trazendo de volta o meu controle da situação. Se eu tenho responsabilidade, então eu posso mudar aquela situação que eu estou vivendo com o meu cachorro. Então, vocês já entenderam que é muito importante para o processo todo de vocês terem sucesso ao mudar os comportamentos indesejados do seu cão, que é muito importante que vocês tomem essa responsabilidade para vocês. Isso já está entendido. Vocês também entenderam quais são os 2 principais erros que acontecem nesse sentido.
a diferença entre culpa e responsabilidade, comportamentos naturais, comportamentos que não são naturais, ou a gente pode chamar de artificiais também, ou criados, enfim. Agora, ok, entendi tudo isso, mas por onde que eu começo? E é isso que eu quero passar para vocês agora. A gente vai começar de um entendimento super importante sobre aprendizado canino. Eu quero que vocês entendam que o cachorro de vocês, ele tem uma memória associativa. Então, ele aprende a partir de associações. Ele faz isso e vai acontecer algo que ele quer, ou ele vai fazer isso e vai acontecer algo que ele não quer. E essas associações vão ditar o aprendizado dele. Tá? Tem outra coisinha muito importante que a gente precisa discutir, que é condicionamento operante. Aqui a gente vai falar de um jeito mais técnico, mas não se preocupe que vocês vão conseguir entender. Eu vou simplificar o suficiente para que vocês entendam nesse vídeo mesmo o que eu estou querendo dizer. Então vamos lá. O condicionamento operante, ele nada mais é do que um processo de aprendizado, certo? Então foi descoberto, foi teorizado esse processo de aprendizado chamado condicionamento operante. O que acontece no condicionamento operante? É justamente a associação a partir de consequências, a partir de algo que acontece após o comportamento do cachorro. Então, se o comportamento do cachorro é virar essa caneca assim, vai acontecer alguma coisa depois disso. Se o que acontecer for algo que o cachorro deseja, a gente vai dizer que esse comportamento foi reforçado. Existem dois tipos de reforços, mas a gente vai dizer que esse comportamento foi reforçado. Então, se o cachorro faz assim e acontece algo depois dessa atitude que ele deseja, esse comportamento foi reforçado. O que significa que esse comportamento foi reforçado? Significa que esse comportamento vai tender a se repetir, porque ele teve uma consequência que o cachorro queria. Então, ele vai tender a repetir esse comportamento. Agora, se o cachorro faz isso aqui e acontece algo que ele não deseja, algo indesejado, algo que ele considera, isso eu não queria, o que vai decorrer a partir daqui? Quando o cachorro fizer assim e acontecer algo que ele não deseja, ele vai tender a não fazer esse comportamento. Porque se eu faço isso aqui e acontece algo que eu não quero, eu não tenho por que ficar fazendo isso daí. Faço isso aqui, acontece algo que eu não quero, tá, deixa essa caneca quieta aí. Melhor não fazer nada com ela. Agora, se eu faço isso aqui e acontece algo que eu quero, eu vou ficar fazendo isso aqui, para eu ter o resultado que eu tanto estou querendo, tá certo? Então, quando o resultado é favorável para o cachorro no sentido de que é algo que ele quer, a gente chama de reforço, ele vai tender a fazer aquele comportamento. Quando o resultado é algo que o cachorro não quer, não deseja, a gente vai chamar de punição. Existem dois tipos de punição e o cachorro vai tender a não fazer aquele comportamento. Esse é o entendimento básico que vocês precisam ter sobre condicionamento operante. A gente tem dois tipos de reforços, a gente tem dois tipos de punição. O que é reforçado, o cachorro tende a repetir. O que é punido, ele tende a não repetir, tá certo? Ele tende a evitar, vamos colocar dessa maneira, tá? Dois tipos de reforço, dois tipos de punição. Por que é importante vocês entenderem isso? Porque vamos voltar lá no exemplo do pulo. Se o cachorro pula, ai, fulaninho, não pode, mas eu faço o carinho e tiro ele, o que eu acabei de fazer? Se o meu cachorro queria aquele carinho, isso é muito importante, lembra que a gente tem que entender do ponto de vista do cachorro, não do nosso. A gente pode achar carinho maravilhoso sempre, mas você pode se deparar com um cachorro na sua vida que por uma série de questões não acha carinho uma coisa maravilhosa. Então, para aquele cachorro que não acha carinho uma coisa maravilhosa, o fato de você fazer carinho nele vai ser muito mais para o lado da punição do que para o lado do reforço. Percebe? Então, é do ponto de vista do cachorro. Vamos supor que o seu cachorro gosta de carinho, ele quer o seu carinho, ele quer a sua atenção. Vamos supor que ele gosta. Então, na hora que ele pula, você passa a mão nele e daí você tira ele, o que você está fazendo aqui na verdade? Ele pulou, você reforçou, você deu algo que ele deseja e daí você tirou ele. Seu cachorro vai tender a pular em você. Ele vai tender a repetir aquele comportamento, porque aquele comportamento gera algo que ele quer, gera algo que é desejado por ele, tá certo? Diferente de se você estivesse tomando uma atitude que o seu cachorro considerasse como uma punição. Então, vamos supor que o seu cachorro quer a sua atenção, ele quer o seu carinho, ele quer a sua atenção, e assim que ele pula em você, você vai embora. Imediatamente, você vai embora, você ignora ele completamente e vai embora.
O que você está fazendo aqui? Você está tirando você do cenário e o seu cachorro, ele quer você lá, ele quer a sua atenção, ele quer o seu carinho. Então, o fato do seu cachorro pular em você e você sair, você desaparecer, é uma forma de punição. Você está justamente mostrando para o seu cachorro que quando ele pula em você, ele não tem aquilo que ele quer. Ele não vai ter aquilo que ele deseja. Percebe? E aí o seu cachorro ele tende a pular menos em você. São só exemplos, tá, gente? Nem todo cachorro, quando pular em você e você sair do cenário, ele vai deixar de pular. Porque para muitos cães, o ato de pôr as patas em você já é reforço por si só, tá certo? Então é só um exemplo. Não significa que você deva usar essa técnica ou apenas essa técnica para que o seu cão pare de pular. Muito importante ressaltar isso, tá, gente? Existem muitas técnicas que a gente usa para o cachorro parar de pular na gente. E essa da gente sair do cenário, ela é uma técnica possível, ela funciona em alguns casos, mas ela também não funciona em vários outros. Eu ensino para vocês técnicas muito diferentes dessa para o cachorro deixar de pular. Mas é só um exemplo didático para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, tá bom? Então, nesse sentido de se vocês estão reforçando ou se vocês estão punindo, é que vocês precisam ficar atentos. Eu estou reforçando esse comportamento indesejado do meu cão ou eu estou punindo? E aí a gente vai ter cenários mais complexos. Mas para a gente poder ir para esses cenários mais complexos, como por exemplo, como o exemplo que eu vou dar para vocês da reatividade no passeio, o cachorro que late para outros cães, para outras pessoas, já vou falar disso com vocês. Para vocês poderem ir para esses exemplos mais complexos, eu preciso que primeiro vocês entendam esse, bem simples, simplesmente a gente dividindo entre reforços e punições, para daí agora a gente poder se debruçar sobre os dois tipos de reforço e os dois tipos de punição. Então vamos lá. Quais são os dois tipos de reforços? A gente tem o reforço positivo e a gente tem o reforço negativo. Positivo não significa que é bom e negativo não significa que é ruim. Positivo significa o quê? Significa que você acrescentou algo naquela equação. Então a gente tinha, e eu vou mostrar para vocês isso na tela do computador, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então a gente tinha um cachorro, ele teve uma atitude, certo? Ele teve um comportamento, ele tomou uma ação e aí veio uma consequência. Se é algo que ele queria, reforço, ok. Se essa consequência, gente, ela foi acrescentada na equação, então, por exemplo, vamos usar o exemplo do cachorro que late, na verdade, para você, para chamar a sua atenção. O cachorro está aqui, ele late, e a partir daí ele ganha afeto, mais afeto é acrescentado nessa situação. O que acontece? A gente reforçou positivamente esse comportamento. O que é reforçar negativamente? Reforçar negativamente, aqui prestem bastante atenção no que eu vou dizer. Reforçar negativamente é retirar algo da situação que o cachorro não quer. Nossa, mas retirar algo que o cachorro não quer é. O resultado, no caso do reforço, gente, tem que ser algo que o cachorro deseja. O que acontece? A gente tanto pode dar algo que ele deseja, quanto a gente pode tirar algo que ele não deseja. E o ato de tirar algo que ele não deseja é algo que ele deseja, é algo que ele quer. Ou vamos para um exemplo prático, então, para vocês poderem entender bem. Vamos supor que o cachorro pulou em mim, ele tá com as patas dele aqui em mim, pulou, tá com as patas em cima de mim, eu tô com uma guia na mão. E eu pego essa guia, ele tá aqui com as patas em cima de mim. E eu pego essa guia e faço uma pressão com essa guia, pressão na guia, eu tensiono a guia, para longe de mim, certo? O que está acontecendo nesse cenário? Então visualiza, o cachorro está com as patas em mim, a guia está esticada para longe, está puxando ele para trás. O que esse cachorro ele não quer aqui nesse cenário? Ele não quer ficar sentindo essa pressão para trás. Ele quer alívio dessa pressão para trás. Então o cachorro está com as patas em mim, ele pulou em mim, a guia está tensionada para trás, estou afastando ele do meu corpo. O que vai acontecer? O cachorro está sentindo um leve desconforto aqui da guia. Nada demais, gente. Não é tranco, não é nada doloroso, tá? É um leve desconforto. O cachorro está sentindo esse leve desconforto para trás. O que vai acontecer? Ele vai sair. Ele vai tirar as patas de mim
e ele vai colocar as patas no chão. No momento em que o cachorro estava aqui, com as patas em mim, sentindo essa tensão da guia para trás, né? Ele aqui, tá, gente? A tensão tá para lá. Eu estou aqui, porque agora tem momentos que eu estou interpretando tem momentos que eu estou interpretando o cachorro. Então vamos lá, o cachorro tá com as patas em mim, eu tô com essa tensão da guia para trás. Essa é a situação, esse é o cenário. Agora eu vou interpretar o cachorro. O cachorro, então, ele tá com uma tensão aqui, puxando ele para trás. Ele não quer essa tensão. Tensões são leves desconfortos. O que acontece? Ele desce, ele tira as patas de mim, ele coloca as patas no chão. E nesse momento, a guia fica frouxa. Eu alivio essa tensão da guia. A guia fica folgada, a tensão desapareceu. Isso era algo que o cachorro queria? Era. O cachorro, ele tende a querer desligar essas pequenas pressões, tá? Que são pressões inúmeras, não é só a pressão da guia, tá, gente? Os cães, eles fazem pressão um no outro o tempo inteiro. Essa é uma comunicação natural para todos os animais, não é nem só para os cachorros. Eu nem vou dizer todos os animais, vou dizer a maior parte dos mamíferos, que é melhor, tá? Porque a minha especialidade é comportamentos de cães, então para que eu vou falar de outros, né? Podem ter muitas especificidades aí no caminho. Mas os cães, essa é uma forma de comunicação entre eles muito comum e muito natural, tá? É uma maneira até com a qual eles se comunicam com gatos, com cavalos, com outros mamíferos, né? Um faz pressão no outro e eles vão cedendo a essas pressões. É uma forma de comunicação natural. Então vamos lá. O cachorro, ele desceu, a guia ficou folgada, a pressão sumiu, aquela leve tensão na guia desapareceu. E isso era algo que o cachorro queria. Então, nesse momento, eu reforcei ele colocar as patas no chão através do reforço negativo. O cachorro estava numa situação que existia essa pressão, existia essa tensão na guia, e no momento em que ele desceu, no momento que ele colocou as patas no chão, a pressão na guia sumiu. Menos pressão na guia. O que isso vai fazer, gente? Eu tô aqui reforçando o ato do meu cachorro descer de mim. Eu tô reforçando o ato dele colocar as patas no chão. Só que eu tô reforçando através de reforço negativo. O reforço negativo, gente, é dos 4 quadrantes do condicionamento operante. 4 quadrantes por quê? 2 tipos de reforço, 2 tipos de punição. Totaliza 4 quadrantes do condicionamento operante. O reforço negativo, ele é dos 4 quadrantes, pessoal, o menos falado, o menos entendido e o menos aplicado da maneira correta. Mas eu quero que vocês saiam desse vídeo com o entendimento de que os 4 quadrantes não foram criação do ser humano. O ser humano observou e teorizou sobre eles, mas os 4 quadrantes, eles foram fornecidos pela natureza. Não foi a gente que criou, tá bom? Então, os animais, e principalmente os cães, nesse caso, eles aprendem através dos 4 quadrantes, sem problema nenhum, sem nenhum prejuízo para eles, tá legal? E na natureza, uns com os outros, eles vão usar os 4 quadrantes para aprender, ok? Eles vão aprender a partir desses 4 quadrantes. Então, não pensem que o reforço negativo ele é malvado, ou então a punição positiva, a gente já vai chegar lá, ela é malvada, e o reforço positivo e a punição negativa são bonzinhos. Não tem isso, pessoal, não é um fator moral, não é um fator moral de certo, errado, bom ou ruim. É simplesmente processo de aprendizado, a forma como as coisas acontecem. O que vai dizer se é bom ou ruim é a sua intelectualidade sobre esses processos, a sua moral sobre esses processos, o que você considera ético fazer, o que você não considera, tá bom? Mas esses processos de aprendizado, esses 4 quadrantes, eles não são intrinsecamente bons ou ruins, eles são simplesmente processos de aprendizado, ok? Então vamos continuar. Então vocês já entenderam como que eu reforcei positivamente o latido do cachorro no exemplo e agora como que eu reforcei negativamente o cachorro a colocar as patas no chão. Ambos geraram resultados que o cachorro queria. Nas duas situações ele queria aquilo ali, o que significa que eu reforcei esses comportamentos, que esses comportamentos vão tender a se repetir, tá bom? Vamos entender agora a punição. Punição positiva, então, portanto, não é aquela punição que é boa. Não, positivo não significa bom. Positivo significa que eu acrescentei alguma coisa naquela equação. Então, vamos para mais um exemplo. Vamos supor aqui que o seu cachorro, ele não gosta que você aumente a voz para ele, ok?
E novamente, eu não estou aconselhando aqui que você aumente a voz para o seu cachorro. Eu estou só dando um exemplo para que você entenda o que são esses quadrantes de condicionamento operante. Então vamos supor que o seu cachorro não gosta que você aumente a voz para ele, ok? E o que acontece? Vamos pegar um cachorro que ele sobe na mesa e rouba comida, né? Ele coloca a cabecinha dele aí em cima, rouba comida para ele e vai comer no cantinho dele. Vamos supor que o seu cachorro, ele colocou as patas em cima da mesa para pegar a comida que estava ali no prato e nesse momento você, fulaninho, não faz isso, pá, você brigou com ele. E vamos supor que seu cachorro realmente entendeu isso como uma briga, ou seja, ele não gosta que você fale assim com ele, ele não gosta que você bata a mãozinha na mesa, tá? Ele não gosta disso. Vamos supor, esse é o perfil do seu cachorro. No momento que ele sobe na mesa, acontece isso, acontece algo que ele não gosta, que ele não quer. O que você está fazendo nessa situação? Você está acrescentando algo que o seu cachorro não quer. Então, o cachorro fez assim e você foi lá e acrescentou algo que ele não gosta, um barulho, um som alto, alteração na sua voz. O que você está fazendo aqui, gente? Você está punindo de que forma? Você acrescentou algo. Você está punindo positivamente aquele comportamento. O que vai acontecer com aquele comportamento? Ele vai tender a ser evitado pelo seu cachorro. Aquele comportamento tende a diminuir de frequência. Se toda vez que seu cachorro faz isso, você acrescentar algo que ele não quer, ele vai tender a deixar esse comportamento de lado, porque ele não quer aquele resultado. E repetidamente ele está obtendo aquele resultado que ele não quer. Então, não tem por que ele fazer aquela atitude. Agora vamos falar de um detalhezinho muito importante nessa situação que eu dei de exemplo. Tudo bem, pode ser que seu cachorro não goste disso aqui, mas vamos supor que o prato está tão na borda da mesa que quando o seu cachorro pula, ele consegue pegar a comida. Então, mesmo ele não gostando disso aqui e você fazendo isso daqui, aquele comportamento não está mudando, aquele comportamento ele continua se apresentando. O que pode estar acontecendo, gente? Pode ser que para o seu cachorro isso aqui seja uma punição, mas pode ser que a comida seja um super reforço para ele, seja um super reforço positivo para ele. Então, para ele, apesar dele não gostar disso daqui, vale muito mais a pena suportar isso daqui para poder pegar a comida. A comida é muito mais reforçadora para ele do que o seu tapinha e a sua bronca na mesa é punitivo. Percebe? Isso é algo super importante de vocês entenderem também e pode ser a diferença entre conseguir mudar um comportamento indesejado ou não conseguir, tá? Então, se o seu cachorro, apesar de você estar lá aplicando alguma coisa que ele não deseja, como é o caso da alterar a voz, bater na mesa, supondo que o seu cachorro não gosta disso, você tá lá fazendo isso. Poxa, eu tô fazendo isso, eu tô fazendo uma punição positiva naquela situação, mas o meu cachorro ele continua pulando e pegando a comida. Sim, pode ser que a comida que ele tá pegando seja mais reforçadora para ele do que isso aqui é punitivo. Então, o seu cachorro, ele é um animal inteligente, ele sempre vai estar pesando as coisas na balança. E se para ele, apesar de ter uma punição no processo, ainda assim for mais positivo para ele, for mais reforçador, muito cuidado com os termos, for mais reforçador para ele do que é punitivo, ele vai continuar fazendo, tá? Porque vale a pena passar por aquela punição momentânea para conseguir aquele reforço, tá certo? Então, muito cuidado, muita atenção com isso também. Então, vamos lá. Você já entendeu o que é punição positiva, certo? Você acrescentou algo naquela equação depois da ação do seu cachorro que ele não queria. Você puniu positivamente. Agora, o que é a punição negativa? Gente, a punição negativa é o seguinte. Eu tenho algo que o cachorro quer. Tá comigo. Ele quer. E eu tiro isso dele. Não é exatamente tirar também, eu retenho isso dele, certo? Isso é uma punição negativa. Então, lembra daquele exemplo que eu dei? Que o cachorro pula em mim e eu saio? Na hora que ele pula, eu saio, eu vou embora. Supondo que o cachorro queria minha presença, queria minha atenção e queria o meu afeto, supondo isso, no momento em que ele pula em mim e eu saio, eu tiro dele, eu retenho dele aquilo que ele desejava, certo? Então, é o menuzinho da equação. Eu tiro do cachorro algo que ele queria porque ele fez aquela atitude. Então, o cachorro fez isso aqui, eu vou embora.
eu saio. Poxa, eu que na perspectiva do cachorro, poxa, eu queria que ela ficasse, eu queria a atenção dela, eu queria o afeto dela. E na hora que eu toquei nela com as minhas patas dianteiras, ela foi embora, né? Então, pensa no cachorro. Eu fiz isso aqui, ela foi embora. Eu fiz isso aqui, ela foi embora. Eu fiz isso aqui, ela foi embora. Não é isso que eu quero. Isso é uma punição negativa. A gente está tirando da equação do cachorro algo que ele deseja. Então, aquele comportamento, ele está tendo um resultado, na opinião do cachorro, que ele não quer. Lembra, sempre tem que ser na opinião do cachorro. Então, se o cachorro faz algo e o resultado é algo que ele quer ir embora, né, haver a retenção desse algo que ele deseja, esse resultado para ele é um resultado que é desfavorável. Não é o resultado que ele estava buscando, é um resultado que ele não quer. E isso é uma punição negativa, tá? Por isso, menuzinho da equação. Então, resumindo o reforço negativo e a punição negativa, para vocês terem essa ideia na cabeça. Reforço negativo, lembra, se é reforço, o resultado tem que ser alguma coisa que o cachorro quer, alguma coisa que ele considera favorável para ele. Para ser reforço, ele tem que considerar que o resultado foi favorável. Então, como que pode existir um reforço negativo? Para ser favorável para o cachorro, eu tirei da equação, então, porque é reforço negativo, então eu tirei da equação algo que ele não desejava. Porque quando algo que ele não desejava sai da equação, isso é favorável. Ótimo. Punição tem que ser algo que o cachorro considera desfavorável para ele. Então, negativo da punição eu tirei da equação. Então, para o cachorro considerar desfavorável, eu tenho que ter tirado o quê? Algo que ele queria. Se eu tiro algo que ele queria, foi desfavorável, tá certo? Então, reforço positivo, eu acrescento algo que o cachorro queria. Reforço negativo, eu tiro algo que o cachorro não queria. Os dois são favoráveis, os dois são resultados favoráveis e desejados pelo cachorro. No caso da punição, eu acrescento algo que o cachorro não gosta, não queria. Foi desfavorável para ele. E no caso isso no caso da punição positiva. Eu acrescento algo que ele não queria. Foi desfavorável para ele, ok. E no caso da punição negativa, eu tiro algo que ele queria. Foi desfavorável para ele. Então, no caso do reforço, o comportamento tende a se repetir. Ele vai tender a fazer aquele comportamento outras vezes. E no caso da punição, ele vai tender a evitar o comportamento. Porque no caso do reforço, a consequência é algo que ele quer. E no caso da punição, a consequência é algo que ele não quer. Eu sei que essa parte é um pouco complexa, pessoal. Eu sei que é um pouco mais difícil, é um pouco mais aprofundada. Mas é crucial que vocês tenham esse entendimento, mesmo que seja um entendimento simplificado, tá? Tem muitas coisas que a gente pode discutir sobre reforço, sobre punição, sobre positivo, sobre negativo. Tem muitos detalhes que vocês precisam levar em consideração. Mas essa visão geral aqui que eu acabei de dar para vocês, ela é crucial, ela é fundamental para que vocês tenham sucesso na hora de mudar os comportamentos do seu cachorro, tá? Na hora de acabar com esses comportamentos indesejados. Essa visão geral que vocês tiveram aqui agora, ela é essencial. Ela vai fazer toda a diferença na sua vida e do seu cachorro. Você entender, poxa, entendi, a minha responsabilidade é porque eu tô reforçando, seja positivo ou negativamente, esses comportamentos indesejados. De alguma forma eu tô reforçando eles. E a minha responsabilidade é porque eu estou punindo, seja positivo ou negativamente, os comportamentos que eu quero no final das contas, né? Eu estou reforçando os ruins, estou punindo os bons. E agora vocês vão ver um exemplo de como que isso pode acontecer no caso da reatividade, de uma forma que às vezes você, tutor, acaba nem percebendo. E como que essa tomada de consciência vai fazer toda a diferença no seu treino. Então vamos lá. Vamos pensar, gente, num cachorro reativo por insegurança. Ele não quer a aproximação de outros cães, tá? Ele se sente desconfortável. Ele quer que esses cachorros se afastem. Então, vamos supor que você está caminhando com o seu cachorro aqui e que ele é reativo por insegurança. Ele não quer que esse cachorro aqui de outra pessoa venha para perto dele. Ele não quer. Então, o que acontece? Eu estou caminhando aqui. Ele vê o outro cachorro, au, 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 ele começa a reagir, au, 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 au. O que o tutor geralmente faz nessa situação?
eita, vira pro outro lado e se afasta desse cachorro daqui, que ele queria se afastar desse cachorro. Então, eu tô vindo aqui com o cachorro, você tá indo aí com o seu cachorro reativo por insegurança. Ele começa a latir para esse cão aqui. O que você faz? Se afasta. Você tira o seu cachorro dessa situação. Você faz exatamente o que o seu cachorro queria. O que vai acontecer? Seu cachorro vai entender que esse ato dele latir aqui, dele reagir, gera um resultado que é favorável para ele. Toda vez que ele late, ou você se afasta, ou essa pessoa aqui, eita, vou me afastar desse cachorro que está latindo. Então, quando ele late, quando ele reage, o cachorro se afasta, ou ele se afasta. Seja lá como for, essa distância entre eles é aumentada. Isso é um reforço negativo. Você tá. Lembra, reforço significa que o resultado foi favorável para o cachorro. Negativo significa que a gente removeu alguma coisa da equação. Au, 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 removeu. Au, 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 se afastou, tá? Removeu aqui a proximidade entre eles. Então, muitas vezes, o reforço negativo é o que eu falei para vocês no começo da aula. Muitas vezes, esses processos acontecem de maneira natural, tá? É um processo que acontece o tempo inteiro. O nosso cachorro aprende através do condicionamento operante, dos 4 quadrantes, o tempo inteiro. Então, às vezes, esses processos de aprendizado estão acontecendo e você nem parou para refletir sobre eles, você nem percebeu que eles estavam acontecendo. Muitas vezes é o caso da reatividade, tá bom? Então, tenham muita atenção, parem para observar agora, observem todos esses comportamentos, o que está acontecendo, o que aconteceu antes, durante, depois. Será que foi um reforço, uma punição positiva ou negativa? E agora, tomem consciência e tragam a responsabilidade para vocês sobre esses comportamentos. Pensa, poxa, eu quero entender se eu estou ajudando esse comportamento ruim ou se eu estou atrapalhando ele. Porque a nossa ideia é ajudar comportamentos bons e atrapalhar comportamentos ruins, tá bom? Então, pensem agora, vão para o dia de vocês, vão para a rotina de vocês e observem o comportamento de vocês e observem o comportamento do cachorro de vocês. E comecem a procurar entender se aquilo ali está sendo reforçado, se aquilo ali está sendo punido. Então eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula, pessoal. Eu espero que vocês coloquem em prática, porque esse conhecimento aqui, ele é muito precioso, ele é fundamental para vocês terem sucesso na modificação dos comportamentos indesejados do seu cão.